Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica. Todo mundo preparado para a nossa aula de hoje? Então, todo mundo já deixa o seu material prontinho em cima da mesa, o caderno, o lápis e anotem todas as informações importantes da nossa aula, combinado? Então, a tia quer saber quem é o menino, quem é a menina do quarto ano, que vai ajudar a tia a responder as questões, ouvir a história. E depois ainda temos o que no final da nossa aula? O desafio, tá bom? Então, aumentem o volume da TV e vamos lá! Então, pessoal, na nossa aula de hoje, iremos dar continuidade ao estudo do gênero textual texto informativo científico que já estudamos na semana passada, certo? Então, acredito que seja um assunto que vocês já tenham na ponta da língua, não é mesmo? Então, vamos lá? Antes da gente começar a revisão do texto informativo científico, a tia vai explicar a fluência da semana em que vocês deverão fazer uma leitura silenciosa, combinado? Então, hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto comigo. É assim, tintim por tintim. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem, certo? Então, aqui temos uma foto da aluna Laila Camille Costa Silvestre fazendo a leitura silenciosa lá da Escola Municipal Parque Tararé, certo? Então, olha que maravilhosa, pessoal. A Laila está fazendo uma leitura visual sem o uso da voz. Que princesa, não é mesmo? Então, um beijo, Laila. Laila é aluna da tia Érica, certo? Então, ela sempre me envia as fotos fazendo os momentos de leitura. Um beijo para você. Muito obrigada pela participação, certo? Adorei. A tia fica encantada quando recebe as fotos de vocês fazendo as atividades. Um beijo para a mamãe da Laila também, que ajudou a tia autorizando que fosse exibida a foto da Laila fazendo a leitura, certo? E continue assim, Laila, que você é nota 10. Continue caprichando. E vocês, quando vocês quiserem aparecer aqui, basta pedir ao professor de vocês que enviem a foto de vocês fazendo as atividades, ou fazendo a leitura, ou um desafio, que a tia apresenta aqui com todo prazer, certo? A tia fica muito feliz. Então, um beijo, Laila, e obrigada pela participação. Então, vamos lá para a leitura do texto de hoje? É o texto 2, Comigo é assim, tintim por tintim, de Sônia Junqueira. Quem é que vai ler junto com a tia? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e já! Comigo é assim, eu aprendo tudo tintim por tintim. Se é para medir, corro e meço. Se é para pedir, chego e peço. Se é para pensar, sento e penso. Se é para cansar, eu me canso. Mas se é para amansar, não sou boba, não amanso. Se é para balançar, eu balanço. Se é para alcançar, eu alcanço, mas na hora de dançar não adianta, eu não danço. Se é para amassar, eu amasso, se é para passar, pego e passo, mas na hora de assar, aí complica e eu não asso. Certo? Então esse é o texto que vocês deverão fazer com a leitura hoje? Ah, isso mesmo. A leitura silenciosa, que é aquela leitura só com os olhinhos, sem mexer a boquinha, combinado? Então, treinem uma, treinem duas, treinem quantas vezes vocês conseguirem, porque leitura é isso. Quanto mais você treina, melhor você fica, certo? Então, vamos agora para a explicação do texto informativo científico. Acompanhe aí na tela junto com a tia, certo? Então, hoje iremos fazer a revisão desse assunto que já estudamos na semana passada, ok? Então, pessoal, ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos que estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador com diversos recursos, a internet, o rádio, a televisão, a geladeira, a descoberta de vacinas, só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico, certo? Então, aí reside a importância desse gênero. Então, o texto informativo científico, tia, afinal, o que é esse texto informativo científico? Então, o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados
resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível, certo? Então vamos relembrar um pouco das características desse gênero? Então, possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, oportunizar a todos que tenham acesso a esse conhecimento de forma clara, de forma objetiva, certo? De maneira facilitada. Utilizados no mundo acadêmico, então esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, resenhas e dentre outros, certo? Linguagem clara, objetiva e impessoal. Então, pessoal, se ele possui a finalidade de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento, a linguagem ela tem que ser o mais clara e objetiva possível para que todos possam compreender aquele conteúdo da melhor maneira, certo? Então, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa de acordo com as normas da língua. É um texto que é totalmente destituído da subjetividade. Por isso, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, ok? Então, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, não é qualquer pessoa, eu vou fazer um artigo científico sobre um determinado tema. Tem que haver antes um estudo, uma pesquisa, certo? Então, por isso que eles são feitos por especialistas no assunto. Então, uso de termos técnicos da área, certo? Que são essenciais da linguagem científica. Verbos no presente do indicativo. Então, pessoal, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou ainda a verdade científica dos fatos, que no caso é onde se aplica esses verbos dentro de um texto informativo científico. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, certo? Todo mundo relembrou o conteúdo direitinho? Maravilha! Então agora vamos para o primeiro exemplo de hoje, acompanhem aqui com a tia. Então vamos lá? Texto de informação científica, texto 1. Peixe de briga beta splendens. O corpo mede em geral 5 centímetros e a cauda é em véu. Apresenta cores brilhantes que vão do vermelho ao azul. Habita a Índia e a Malásia e é frequentemente criado em aquário por sua beleza, por ser combatente e pelas curiosas bolas de ar que confecciona para se exibir à fêmea. Então, é a Enciclopédia Delta Larousse, Rio de Janeiro, Delta, 1970, volume 11, página 5, 207. A Índia situa-se na Ásia. Seu clima varia, temperado na parte norte do país, tropical na parte sul, certo? Então, a Índia abriga grande diversidade de animais selvagens. A Malásia também se situa na Ásia. Esse país divide-se em duas grandes áreas. Parte dele fica no continente, a outra se divide em diversas ilhas. Sua natureza é uma das mais ricas do mundo, constituída sobretudo pela floresta tropical de clima úmido e quente. Que legal, não é, pessoal? Então, vamos ver o texto 2, dragão de Komodo, nome científico, vamos lá. Varanus komodoensis. Então, ele habita a ilha de Komodo, na Indonésia, e outras pequenas ilhas adjacentes. O dragão de Komodo é o maior dos lagartos que existem na Terra. Ele é um predador notável, já que, por regra, não mata instantaneamente a sua presa, morde, e a infecção causada pela mordedura acaba matando o animal, ou mesmo o humano, ao fim de alguns dias. Depois, quando cheira a carne
putrefata dirige-se ao local para então fazer o seu banquete. As presas preferidas dos dragões de Komodo são os búfalos, os javalis, os cervos, os cavalos e os macacos. Um dragão de Komodo pode medir até 3 metros, pesar 120 quilos e viver até 50 anos, certo? Então, a Indonésia situa-se entre 2 continentes, a Ásia e a Oceania, pois fica próximo da Austrália. Trata-se do maior arquipélago do mundo, são 13.677 ilhas de várias dimensões. Então, vocês sabiam essas curiosidades? A tia também não, achei muito legal. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção direitinho nas informações contidas no texto. Que gênero textual é esse, pessoal, que estamos estudando desde a semana passada? Vamos lá? Muito bem, é um texto de divulgação científica, certo? Maravilha, estou gostando de ver. Qual o público-alvo desse texto? Então, quem vocês acham que irá se interessar ou irão se interessarem por um texto como esse, pessoal, com essas informações? Vamos lá? Então, adultos, jovens, crianças. Então, são pessoas que possuem interesse pelo assunto. Então, é ao público em geral. Não especificamente uma criança, ou um adulto, ou um idoso. Então, no geral, são pessoas que possuem interesse por esse tipo de assunto, certo? Que possuem curiosidade. Quais os suportes utilizados para a divulgação desse tipo de texto? Onde podemos encontrar esse tipo de texto, além da TV que apresentamos aqui? Onde mais podemos encontrar textos como esses? Em jornais, no rádio, na TV? Vamos lá? Então, pessoal, os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, certo? Por que o peixe do texto 1 é chamado de peixe de briga? Por quê, pessoal? Vocês observaram essa informação direitinho lá no texto? Será que é um peixe que gosta de brigar com os outros? Então, vamos lá? O peixe do texto 1 é chamado de peixe-briga por ser um combatente, certo? Ele está sempre lá pronto para o combate. Então, o que o peixe faz para se exibir para a fêmea, pessoal? Muito bem, o peixe, para se exibir para a fêmea, confecciona bolas de ar. Interessante, não é mesmo? Próximo, como morre a presa do dragão de Komodo? Vocês observaram essa informação direitinho na leitura que fizemos do texto? Lá na parte 2? Então, pessoal, como é que morre a presa do dragão de Komodo? A tia quer ouvir a resposta de vocês. Vamos lá? Então, a presa de dragão de Komodo morre pela infecção causada pela sua mordida. Então, é uma mordida bastante perigosa, não é? Quanto tempo vive o dragão de Komodo? Então, seu tempo de vida é geralmente quanto tempo, pessoal? Então, o dragão de Komodo pode viver até 50 anos. Então, é bastante tempo, não é? O dragão de Komodo é um lagarto. Em sua opinião, por que ele é chamado de dragão, então? Se ele é um lagarto, então ele deveria ser chamado de lagarto de Komodo e não dragão de Komodo, não é mesmo? Mas por que ele recebeu esse nome de dragão de Komodo, na opinião de vocês? Vamos lá? A tia quer ouvir. Então, temos uma sugestão aqui de resposta, tá? Porque lembram os dragões das histórias fantásticas, pelo tamanho da sua boca, pelo tamanho do corpo, pela periculosidade ou ainda pois tem aparência de animal pré-histórico, certo? Então, hoje também vamos revisar o sentido de palavras ou expressões, ok? Então, dependendo do contexto, as palavras elas podem adquirir diferentes significados. Então, vamos revisar esse assunto hoje. O significado das palavras é estudado pela semântica, que é um ramo da linguística que estuda o sentido das palavras, frases e textos de uma língua. Então, denotação e conotação, que é o sentido próprio, denotativo, e o sentido figurado, que é o sentido conotativo, ok?
Então, denotação, também conhecido como sentido próprio ou denotativo das palavras, que é o sentido literal da palavra ou expressão. Ela não precisa do contexto para que você a compreenda, ou seja, tem o mesmo sentido do dicionário, como ela normalmente é usada. Exemplos: comprei uma flor na floricultura, a cobra picou a menina, certo? Então, é a palavra em seu sentido real, ok? Já a conotação, também conhecido como sentido figurado ou conotativo das palavras, já é uma palavra que depende do contexto para entender o seu significado. Este contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta as possibilidades de interpretações. É muito usada em campanhas publicitárias. Então, esse já é conhecido como sentido figurado, ok? A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês. Dê o significado da palavra tampinha. Vocês já ouviram essa expressão? Então, cortar a tampinha de cada tomate. Você viu a tampinha do refrigerante? Então, quando ele fala cortar a tampinha de cada tomate, tampinha, ele se refere a quê? A parte de cima do tomate, certo? E na letra B, você viu a tampinha do refrigerante? Ah, agora sim, é aquela tampa que conhecemos que tampa a parte de cima do refrigerante. Então, estão vendo como uma mesma palavra elas podem adquirir diferentes significados dependendo do contexto? Então, vamos ver agora o segundo exemplo. Dê o significado da palavra pé. Você vai precisar de um pé de alface. Mauro está com o pé sujo e o pé da cadeira quebrou. Então, em cada frase, a palavra pé adquiriu um significado diferente, não foi mesmo? Pois elas foram empregadas em sentidos diferentes. Então, quando eu falo, você vai precisar de um pé de alface, é a plantinha lá, certo? Do alface. Quando eu falo, Mauro está com o pé sujo, é o pé, o membro do corpo. E quando eu falo o pé da cadeira quebrou, é a parte que sustenta, é a parte de baixo da cadeira, uma das partes, certo? Então, vocês observaram como a mesma palavra ela pode adquirir diferentes significados dependendo do contexto? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo 1. Um dia você vai se dar mal. Pode escrever isso. E ele estava lá escrevendo, um dia você vai se dar mal. Pare com isso. Então, pessoal, o que foi que vocês acham que ocorreu nessa tirinha, quando ele falou, um dia você vai se dar mal, pode escrever isso. Quando ele falou, pode escrever isso, ele utilizou em seu sentido figurado, não era para ele pegar lá um lápis e escrever, certo? Mas ele entendeu no sentido real, então ele pegou o lapisinho dele e colocou, um dia você vai se dar mal. Ele quis dizer, quando a pessoa fala, pode escrever isso em seu sentido figurado, ele quis dizer, pode ter certeza que isso irá acontecer, certo? Mas já o outro amigo dele entendeu no seu sentido real, ok? Por isso que ele começou a escrever e o seu amigo ficou irritado. Pare com isso, ok? Exemplo 2. Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom! E clock, quebrou o galho. Então, quando ele falou quebrar o galho, pessoal, será que ele utilizou no seu sentido real? Então, ele ia falar, preciso que... Ele nem completou a frase, o amigo dele pegou o galho e quebrou. Então, pessoal, ele utilizou... Quando ele falou assim, Isaías, quebra um galho para mim, ele falou no sentido figurado. Quando é que a gente pede para uma pessoa quebrar o galho para a gente? É quando eu digo, fulano, amigo, faz um favor para mim. Só que o amigo dele já entendeu, o Isaías já entendeu no seu sentido real. Pegou o galho e... quebrou. Então, estão vendo como essas expressões elas são utilizadas de diferentes maneiras e podem também ser interpretadas de diferentes maneiras? Então, quando ele falou quebra o galho, ele estava pedindo uma ajuda ao seu amigo. O amigo já entendeu que era para quebrar o galho realmente. Próximo exemplo. Deus ajuda a quem cedo madruga. E aí a Mafalda foi lá, colocou o despertador para tocar bem cedo e disse, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Então, vocês já ouviram essa expressão de que Deus ajuda a quem cedo madruga? Então, pessoal,
é uma expressão utilizada para dizer que Deus ajuda quem trabalha, quem se dedica, porque normalmente são pessoas que acordam cedo e tudo, mas a Mafalda levou realmente ao pé da letra essa expressão, não foi? Então, ela foi lá, colocou o despertador para a mãe dela acordar bem cedinho no outro dia para Deus ajudar. Então, por isso que ela falou, Deus vai ter o que fazer. Então, ela entendeu a expressão Deus ajuda quem cedo madruga em seu sentido real, quando na verdade ela foi empregada no sentido figurado, que quer dizer que Deus ajuda quem se esforça, quem se dedica, quem corre atrás dos seus objetivos, certo? Então, hoje também a tia vai falar só um pouquinho de gráficos, diagramas e tabelas, que eles são muito importantes para entendermos também, ajudar na compreensão de um texto informativo científico. Então, as imagens dos textos científicos ou paratextos, como boxes informativos, tabelas, gráficos e infográficos, têm a função de apoiar o entendimento sobre o conteúdo do texto. Essas são atraentes para o leitor e podem ser lidas antes mesmo do que o texto. A imagem, muitas vezes, vai permitir o acesso às mesmas informações que o texto traz, mas de forma mais rápida, sem comparar a leitura das informações do texto, só que em outro formato, ou apresentar informações adicionais. Essas imagens, em livros didáticos ou em aulas, ajudam a fixar conceitos e podem ter a função de resumir resultados de uma pesquisa, certo? Então, a tia vai apresentar para vocês agora alguns exemplos. Exemplo 1, gráfico 3, duração ideal de um vídeo no YouTube. Foi feito um estudo sobre qual a duração de um vídeo ideal para o YouTube, certo? Na sua opinião, qual é a duração ideal de um vídeo no YouTube? Então, a questão 14 procurou investigar se os respondentes preferem vídeos longos ou curtos. A maioria, 45%, acredita que o vídeo ideal deve ter até 5 minutos. Já 29% define a duração ideal de um vídeo como de 5 a 10 minutos. Então, somente 10% da amostra tem interesse por vídeos mais longos, ou seja, com mais de 15 minutos. Então, aqui, pessoal, é só para vocês observarem como o gráfico, ele ajuda a compreender as informações de um texto, certo? Então, aqui foi colocado 44,6% até 5 minutos, 29,3% de 5 a 10 minutos, de 10 a 15 minutos 16,3% e mais de 15 minutos 9,8%. Então, aqui é só para vocês verem como facilita o uso de imagens, de gráficos, de tabelas em um texto para podermos fixar melhor o seu conteúdo e compreender assim a mensagem que ele deseja transmitir. Então, esse é um exemplo retirado de www.google.com/ampsviacarreira.com, gráficos no TCC, dicas AMP, certo? Tia também tem outro exemplo que tem lá no livro de vocês, na página 155. Então, quem estiver com seu livro aí em cima da mesa, assim como a tia orientou no começo da nossa aula, abram aí rapidinho, tá bom? Para a tia explicar esse exemplo. Vamos lá? Livro APS, ok? Então, pessoal, esquema com título, desenhos, fios e legendas simples. Então, aqui já temos o exemplo de uma ilustração dentro de um texto informativo científico, para vocês visualizarem bem como esse recurso ele facilita na compreensão do texto, ok? Então, desculpa, pessoal. A ilustração mostra como o pintinho fica dentro do ovo. Os fios apontam para partes do corpo da ave e do interior do ovo. As legendas simples indicam o nome dessas partes. Então, ó, aqui em cima temos o vitelo, o saco vitelino, a casca, então o líquido alantóico, o alantoide, a membrana coreolantóica, o saco aéreo, então o albúmina clara, o amínio, líquido amniótico, pintinho em desenvolvimento, asa em crescimento e membrana da casca. Então, aqui temos o corte de um ovo de galinha, certo? Só corrigindo, é porque a tia não está visualizando direito, a segunda palavra do lado direito é amino, certo? Então, João Guzzo, Org, Atlas Visuais Animais, tradução de José Guilherme Schauberlink, São Paulo, Ática, 1995, página 40. Então, vocês observaram como uma imagem ela facilita a compreensão de um texto? Então, desculpa, pessoal.
Então, eles vão reiterar essa informação dentro do texto, o que facilita a compreensão das informações que estão lá, os dados da pesquisa que estão sendo apresentadas, ok? Então, só revisando a nossa aula de hoje, estudamos as características de um texto informativo científico, que ele tem como objetivo popularizar a ciência, ou seja, facilitar esse acesso para que ele chegue a todos de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira impessoal. Então, elas contribuem para o desenvolvimento tecnológico, ok? Estudamos também os que as palavras elas podem estar empregadas, palavras ou expressões, elas podem ser empregadas em seu sentido real ou no seu sentido figurado, ok? Estudamos também como as imagens, os gráficos, as tabelas, esses recursos, eles ajudam na compreensão de um texto científico, certinho? Então agora, pessoal, o que a tia vai pedir para vocês? Todo mundo agora vai pegar o seu material, vai deixar organizadinho na mesa e vai aproveitar esse tempinho para ir beber uma água, certo? Ir ao banheiro, mas voltar rapidinho para a nossa segunda aula de hoje, que a tia tem muita coisa legal ainda para vocês, ok? Então, até já!